Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está pronto? Fala sério, fala, você está pronto para se encontrar com Jesus? Alguém saiu de casa cheio de planos e projetos e não retornou mais. Nós não temos o controle sobre o nosso amanhã. Nós temos a oportunidade e o privilégio de viver o hoje. Esse tempo deve ser vivido com excelência. Quem estará vivo daqui 10 minutos? Eu não sei. Por isso eu preciso estar pronto agora. Por isso eu preciso viver essa identidade agora. Quem achou Marcos capítulo 2? Amém? Então, segura a sua Bíblia e olha aqui para mim, por favor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a partir de Mateus, nós vemos essa continuidade, esse crescimento. As pessoas dizem: pastor, mas Mateus, Marcos, Lucas, João, eles estão descrevendo a mesma coisa. Não estão. Leia com mais atenção. Quando você lê o texto de Mateus, todos os capítulos, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como rei. Desde o seu nascimento, em todo o tempo nós vemos essa realidade. Se você for em Mateus 2:2, vai dizer: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Desde o seu nascimento, a partir de Mateus, Jesus é identificado como rei. Se você for para Mateus capítulo de número 21, versículo 5, nós temos ali essa realidade dizendo: digam à filha de Sião, filho de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. Quem vem? O rei. Se você for para Mateus 27:11, diz: Jesus ficou em pé diante dos governadores, que lhe perguntaram: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Então nós vemos que em Mateus é apresentado para nós Jesus como rei, e nós vemos inúmeros textos bíblicos falando sobre o rei e o seu reino. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 6:10 vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:33 vai dizer: mas busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 13 vai dizer: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Mateus capítulo 16, versículo 19 diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14 diz: então disse Jesus: deixe os pequeninos e não vos impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando nós vamos para a realidade do livro de Mateus, nós vamos ouvir falar sobre o rei e sobre o reino. Quando nós vamos para o livro de Marcos, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como servo. Essa realidade da disposição do servo e do serviço. A evidência que Marcos vai dar é a esse Jesus que tem disposição de servir, e a apresentação que ele faz de Jesus é também assim. O servo, aquele que tem disposição de servir e pronto ao serviço do Pai. E quando olhamos para Mateus capítulo 2, é essa realidade que Deus nos chama, ao serviço. Nós somos parte do reino, mas fomos chamados ao serviço.
a viver essa identidade com Deus, essa identidade de servir, amar e perseverar. E é lindo esse texto de Marcos capítulo 2, que eu creio que a grande maioria já leu esse texto, e eu quero ler com você em duas versões. Olha que lindo esse texto. Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente aonde? Em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Toda vez que Jesus estava em Cafarnaum, ele se hospedava na casa de Pedro. Não era a casa dele, mas ele estava ali constantemente, tá? Então muitos se reuniram ali de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Jesus estava ministrando a palavra, estava lotado todo o templo, não tinha lugar na janela, não tinha como entrar pelas portas. Versículo 3, alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por quantos homens? 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhe: por que pensam estas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Mantém sua Bíblia aberta, eu quero ler para você a mensagem. Passado alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiam entrar por causa da multidão. Por isso removeram parte do telhado e desceram um paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: filho, eu perdoo os seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si: ele não pode perdoar assim, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo os seus pecados, ou levante-se, pegue a sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que eu sou o filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez, levantou-se, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, mas então louvaram a Deus: nunca vimos nada igual. Quando olhamos para esse texto, nós vemos a disposição de homens que querem servir, a disposição de pessoas que querem ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Quando olhamos para o nosso chamado como igreja, como povo de Deus, nós precisamos compreender que nós não estamos nessa terra simplesmente para desfrutar da vida, mas para cumprir um propósito e uma missão. Nós fomos chamados para servir, para amar e para perseverar. Mas será que nós estamos cumprindo o propósito, o chamado de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos caminhando alinhado com aquilo que Deus tem para nós, segundo a sua palavra? Quando olhamos para esse texto, nós ficamos impactados com o mover de Deus.
um Deus que dá direção, um Deus que se move, um Deus que enxerga não só o coração, o pensamento, mas um Deus que percebe a fé daqueles homens. Um Deus que para tudo, para atender aquelas pessoas que se movem em uma direção de fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que lindo, como é bom ver o movimento do milagre, do sobrenatural de Deus, mas como é bom analisar esse texto olhando para mim e para você. E eu não quero começar olhando para Jesus, mas eu quero começar olhando para aqueles homens que fazem aquele paralítico chegar a Jesus. Será que eu e você temos mesma determinação em levar as pessoas a Jesus? Será que eu e você temos a mesma determinação em levar as pessoas a Jesus? O versículo 3 diz: alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por quatro homens. Esses homens vão superar obstáculos físicos, emocionais, sociais. Esses homens vão ter que ter determinação, esses homens vão ter que ter perseverança, esses homens vão ter que ter continuidade, esses homens vão ter que lidar contra o seu eu pessoal. Esses homens estão carregando um peso, mas quando nós vemos a determinação, o empenho, a postura desses homens, nós não avaliamos mais pelo peso. Nós vivemos uma realidade de vida, onde muitas das vezes o trabalho é um peso, a família é um peso, o casamento é um peso, a igreja é um peso, o culto é um peso, ler a Bíblia é um peso, a palavra é um peso, orar é um peso. Ai, é tão difícil, é tão complicado, é tão difícil, meu Deus! Mas quando nós olhamos a determinação desses homens, eles não estão preocupados com o peso do paralítico. Eles não estão preocupados se eles vão ter que subir no telhado. Eles não estão preocupados se o peso vai aumentar. Eles não estão preocupados se eles vão ter que abrir no telhado, se eles vão ter que usar a sua força, se eles vão ter que ter continuidade, que eles vão ter que ter uma análise. Eles estão vendo que a casa está lotada, eles estão vendo que não tem como entrar pela janela, não tem como entrar pela porta, não tem jeito, mas eles fazem uma avaliação: dá para ir pelo telhado, não há uma disposição de desistência, mas há uma perseverança. Por quê? Propósito. Quando nós estamos caminhando para um propósito, nós estamos claros que teremos desafios. Se eu chamar vários irmãos aqui que passaram pela faculdade, que passaram pela construção de suas empresas, que passaram pela construção de suas famílias, eles vão contar inúmeros desafios. Mas nós precisamos saber em que direção nós estamos indo. Com que alegria nós servimos ao Senhor, com que disposição nós celebramos a Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, o sobrenatural de Deus, como nós vemos o ser participante do reino de Deus um peso ou um privilégio. Pergunto para você, fazendo uma análise nossa: será que esses 4 homens não tinham nada para apresentar a Jesus? Fazendo uma análise nossa aqui, será que esses 4 homens não tinham nenhum problema para dizer: Senhor, muda a minha vida nessa área? Será que esses 4 homens não tinham nada que eles necessitavam de um mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre alguma área da sua vida? Mas aqueles homens se movimentam para ser instrumento de bênção na vida daquele outro homem. Muitas das vezes nós nos movimentamos em garra e determinação quando a bênção é para nós. Mas muitas das vezes quando a bênção é para o coletivo, nós nos movimentamos em desânimo, tristeza, sobrecarga, murmuração, reclamação. Mas sabe uma coisa linda, irmãos? Que quando Deus olha para eles, diz assim: viu-lhes a fé.
plural. Jesus não viu só a fé do paralítico, ele viu a fé de todos, dos 4. Olha para quem está ao seu lado, toca nele e fala assim: Deus está vendo a sua fé, Deus está vendo a sua determinação, Deus está vendo a sua constância, Deus está te vendo. Romanos capítulo de número 10, versículo 14 diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Olha o que diz Provérbios 11:30: o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha almas é sábio. Olha o que diz 1 Coríntios 9:22: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Olha o que diz Isaías 6:8: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para proclamar o teu reino. Eu estou aqui para viver essa realidade de ver o mover de Deus, essa realidade de ver o cuidado de Deus. Quando você estuda a história de Billy Graham, um dos maiores avivalistas, um dos maiores evangelistas que a nossa história vai proclamar, esse homem começa no rádio, esse homem está pregando ali, esse homem tem um sonho, ele tem um projeto no coração. Ele não tem o sonho de ver uma família, ele não tem o sonho de ver uma pessoa, ele tem um sonho e ele proclama onde ele vai o seu sonho, ele proclama onde ele vai o seu sonho: eu quero ver milhões de pessoas se rendendo ao Senhor, eu quero ver milhões de pessoas se rendendo ao Senhor, eu quero ver milhões de pessoas, envia-me, Senhor. E esse homem vai falar no rádio para milhões, vai falar nos estádios para milhões. Esse homem vai acessar lugares que muitos não acessarão. Esse homem vira conselheiro de presidentes, da rainha, falando do amor e da graça de Deus. Um homem que chegou aonde chegou, não por causa das inúmeras formações acadêmicas. Um homem que chegou aonde chegou, não por causa da sua fortuna milionária. Um homem que chegou aonde chegou, não por causa das suas empresas enormes. Um homem que chegou aonde chegou, porque tinha um caráter que caminhava alinhado com o propósito que Deus estabeleceu no seu coração. As pessoas, quando olhavam para a sua caminhada, para o seu falar, para o seu proceder e para a sua vida, eles diziam: esse homem testifica, esse homem vive o que ele prega, o que ele diz e o que ele fala. É um homem que buscava colocar toda a sua força, a sua energia, para ver vidas rendidas diante do Senhor. E qual tem sido a nossa energia, nossa força, a nossa determinação? Qual tem sido a nossa postura? Como é bom, Marcelinho, ver que diante de tantas pessoas que podiam ocupar o primeiro lugar, você sobe lá para receber o prêmio daquela estética lá, em primeiro lugar, para a glória e louvor do nome de Jesus. Esses lugares precisam ser ocupados. Os melhores alunos, os que fazem a diferença, aqueles que têm um comportamento aonde quando eles abrem a boca, as pessoas estão ali carentes para ouvir o que ele vai dizer. Por quê? Porque antes dele abrir a sua boca, a sua vida já testifica a alguma coisa que gera interesse. Toque em quem está do seu lado e fala assim: cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões, cuidado com a sua emoção, cuidado com seus desejos. A palavra do Senhor vai nos chamar a dominar e não ser dominado. Quantas pessoas sendo dominadas pelas suas paixões, pelas suas emoções, pelos seus desejos, estão destruindo os seus lares, estão destruindo o seu trabalho, estão vivendo uma realidade de vida que não condiz com a realidade de alguém que fala, que anuncia e que proclama o reino de Deus.
Deus nos chamou para fazer a diferença, mas para ser essa diferença, essa vida que testifica a grandeza e o cuidado de Deus. Esses homens estão ali, eles estão carregando aquela maca, esses homens vão viver o desafio de levantar aquela maca em cima daquele telhado. Aqueles homens vão ter que avaliar aonde Jesus está, eles vão abrir o telhado no céu, no lugar certo. Esses homens vão ter que descer aquele homem ali, para chegar até a presença de Jesus. Existe um esforço físico, existe uma dedicação, existe um empenho, existe um projeto, existe uma estratégia, mas existe antes de tudo um propósito. Você está vivendo com que propósito? Sem propósito você não vive, você sobrevive. Sem propósito você não conquista, não gera. Sem propósito você só está, você não é nessa terra. Você é alguém que passou e não vai deixar saudades. Mas quando a gente vive com um propósito, mesmo que a gente saia de um lugar ou de outro, nós fazemos a diferença onde fomos plantados. Essa realidade de viver o reino de Deus, essa realidade de se colocar à disposição. E o trabalho nunca é individual. Toca aí em quem está do seu lado e fala assim: não é individual. Fala para quem está do seu lado: você não é a última bolacha do pacote, você não é a última Coca-Cola do deserto. Ei, acorda! Fala aí: você precisa de mim, eu preciso de você. Então vamos ser humildes. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Há um trabalho em equipe, não é sozinho, é um trabalho em equipe. Fica aqui para mim, Reginaldo, vem aqui, rápido, Reginaldo, vem aqui, fica aqui, por favor, fica bem. Vou pedir para você ficar aqui, Reginaldo, vem aqui. Senta aqui. Traz uma cadeira para mim aí, Isaac. Rápido, rapidão. Senta aqui, Reginaldo. Isaac, Joaquim, Levi. Nicolas, vem aqui. Rápido. Ainda falei o nome, vocês ficam demorando 3 dias. Vocês têm um desafio de carregar esse homem. Pega do lado. Pega um aqui. Pega outro aqui. Pega um aqui. Pega aqui. Pega outro aqui. Você coloca seu corpo para trás, vai ficar mais fácil para eles. Pega na frente. Devagar, só levanta ele do chão. Aí. Deita agora. Coloca no chão, mano. Agora eu pergunto para vocês. É grande desafio vocês tirarem ele daí e levar ele lá para frente? Hã? Peraí. Então, saber que trabalhar em equipe, união, trabalho em equipe, é reconhecer as nossas fragilidades. Reconhecer até onde a gente pode ir. Presta atenção. Às vezes na vida nós queremos viver uma realidade onde sabemos que não vamos conseguir, sabemos que não dá, sabemos que para nós é muito esforço, sabemos que isso vai gerar problemas, sabemos que podemos até levantar, mas nós não vamos chegar longe. Mas às vezes nós queremos ir sozinho. Eu consigo, eu vou mostrar, eu vou ver, eles vão ver. Isso é egoísmo. Isso é arrogância, isso é prepotência. Quando eu sei que sou parte de um corpo, eu busco auxílio. Isaac, quem poderia te ajudar? Estênio? O Estênio, escolheu o Estênio. Pensei que ele escolheu o Marcelo Costa aqui na frente. Vem, Estênio, ele te escolheu. Joaquim, quem você podia escolher? Para me ajudar? Tio Gleidson lá atrás. Tio Gleidson, vem, Gleidson. Quem você escolhe? Marcelo. Marcelo, vem, Marcelo. Tio Daniel.
O Daniel, vem para cá, Daniel. O Gleito está lá fora, escolhe outro. Marcelinho. Marcelinho, vem, Marcelinho. Ele viu ser forte, Marcelinho. É fé, já começou fé. Não, aí agora, ó, olha aqui, presta atenção. Olha aqui para mim. A equipe melhorou? Chegou até um policial ali, ó. Presta atenção aqui. A equipe melhorou? Tem possibilidade? Mas sem planejamento não vai. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, às vezes você até consegue, mas sem planejamento você não avança. É a realidade de viver o cuidado. Esses homens olharam, eles perceberam, a Bíblia mostra assim, ó, e viram eles que não tinha como entrar pelas portas, não tinha como entrar pelas janelas, a multidão tomava conta de tudo, então eles perceberam que havia um telhado. E aí há uma projeção, peraí, então, pelo telhado existe a possibilidade de acesso. Pelo telhado eu consigo acessar. Então agora eles vão construir um plano para que eles possam acessar. Essa é a realidade, é a disposição de ouvir. Marcelo, qual é a melhor estratégia? Marcelinho, qual é a melhor estratégia? Ei, Daniel, qual que é a melhor estratégia? Ei, Estênio, qual que é a melhor estratégia? Vivemos em uma realidade de um egoísmo, um egocentrismo, uma umbigologia, onde as pessoas falam, não, tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha maneira, porque só funciona se for do meu jeito. Eu só me comprometo se for da minha forma, eu só me comprometo se for do meu estilo, eu só me comprometo, eu só me agrado, eu só celebro se for a minha maneira. Ei, não é a sua maneira. Quando nós vivemos essa realidade de unidade, Deus está não só construindo um projeto, Deus está também nos desconstruindo. O nosso orgulho, a nossa soberba e saber que nós somos parte de um corpo que precisa pensar, sonhar, projetar para conquistar juntos. Vocês levantaram? Qual que é o projeto agora para descer ele ali? Pensa aí, gente. Rápido, eu preciso ser rápido, que eu tenho que ter um... Eles vão pensando. Enquanto eles estão pensando aqui, quando você estiver pronto, vocês me avisam. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, pensa, melhor é serem dois do que serem um. Olha lá, Salmo de número 133, versículo 1, ó quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Olha 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Efésios 4, 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Presta atenção numa coisa. Entenderam? Sabe? Presta atenção nisso. Às vezes a conquista não está na velocidade. Às vezes a conquista não está em alcançar logo. Às vezes a conquista está em afiar o machado. O momento do planejamento é o que faz toda a diferença. O aleijado não pode ajudar. Ele faz... A cadeira tem que ir junto. Vai. A maca, tinha uma maca lá. Vai. O Estênio está ali só para administrar. Vai. E aí? Parou. Vai descer agora. Peraí. Desce lá, Joaquim. A cadeira, ó a cadeira. Vai devagarzinho. Olha, vai. Aí vai, desce. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essa galera. Chegou. O homem chegou. Pode sentar, muito obrigado, Deus abençoe. Quem achou abençoada essa dinâmica, fala glória a Deus. Quero perguntar para a sua vida, quais são os planejamentos e as estratégias para você vencer?
Presta atenção, quanto tempo você tem buscado ter ações sem planejamento? Quanto tempo você tem investido em planejar a sua área financeira, em planejar a sua vida conjugal, em planejar o seu relacionamento com seus filhos, em planejar o seu devocional com Deus, em planejar a sua realidade como membro da igreja, participante das atividades, em se planejar? Quantas coisas você tem perdido porque não tem se planejado? Quantas coisas você perdeu porque não se planeja? No ano passado, irmãos, eu paguei mais de 3 mil reais de material escolar. E eu falei para a pastora Tati, nós vamos planejar agora. Nós vamos fazer um cofre e nós vamos guardar 150 reais todo mês. Esse dinheiro não é nosso. Quando ele chegar, você fala, não me pertence. E nós fomos juntando, irmão. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Chegou agora na escola nova dos meninos, chegamos lá para comprar o material, a mulher falou, 3 mil e poucos ficou o seu material. Eu falei, não, deixa eu falar com o professor, falar com alguém aí, pelo amor de Deus. Aí ela falou, não, tem um desconto, o senhor só volta aqui no dia 15, dia 14, vai ter a Black Friday. Falei, tem umas Black Friday aí que é conversa fiada, vai ser bom mesmo, vai. Cheguei lá, a mulher falou assim, 25% de desconto. O preço já fez assim, ó. Aí ela falou assim, ainda faz para o senhor ir 10 vezes. Aí eu falei, queria falar com o diretor. Aí eu falei para o diretor, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor está fazendo 25%. Ele falou, estou. Quanto que o senhor pode fazer para mim? Sou 3 crianças. Ele falou, para o senhor eu vou fazer 30%. E não consigo fazer mais. Eu falei, então tá bom. Todo mundo que está vindo aqui está parcelando? Ele falou, consigo fazer até em 12 vezes. Eu falei assim, e eu que vou pagar à vista, como é que eu faço? Falei para a gente cortar a conversa, o valor que eu tenho guardado é esse. Ele falou, eu aceito o valor. Não vou parcelar nada, paguei o valor que eu guardei. O que é isso, irmão? Conquista? Celebração? Ou faz parte de um planejamento? Agora, como que a família vai viver? Qual o aperto que eles vão viver? Qual a realidade que a gente vai viver? Por que a gente não faz isso com tudo? Por que a gente não planeja as férias? Por que a gente não planeja os gastos? Por que a gente não planeja a nossa emoção? Por que a gente não planeja a nossa reunião? Por que a gente não planeja a nossa vida? Por que a nossa vida está uma bagunça? Por que a gente não faz um relatório do que está devendo e de tudo que está desordenado em nossa casa e possamos colocar uma ordem? É nessa direção que nós vamos caminhar e todo mundo caminha naquela realidade, mesmo que durante um tempo vocês vão ter que enxugar a máquina, mas é para viver uma realidade abençoadora amanhã. Vivemos uma vida, irmãos, sem programação, sem preparação, sem propósito. Vivemos uma realidade onde não há essa avaliação, essa análise. Quantos outros chegariam na beira e reclamariam e diziam, mas nós tentamos, gente. Olharia para o paralítico e vai dizer, cara, nós tentamos, nós te trouxemos até aqui, olha o empenho que nós tivemos, olha a dedicação que foi, Deus me livre, rapaz, você está pesado, cara, foi um peso, olha aí, não tenho culpa, eu não tenho culpa, está lotado, não tem como te colocar nem pela janela, não tem como fazer nada, não tem como, acabou, não tem jeito. Eles não fazem isso. Por que, irmãos? Porque a fé precisa nos levar a romper barreiras. A fé tem uma diferença muito grande do medo. O medo te paralisa. A fé te leva para frente, te leva a avançar.
A fé te leva a olhar para as dificuldades, ela te leva a ver as adversidades, mas ela te leva a ter uma ação, a uma reflexão, a uma profundidade de uma ação que vai fazer a diferença. Toque quem está do seu lado e fala assim: você está disposto a subir no telhado, a romper o telhado, a fazer a diferença? Para as crianças que estão aqui, é brincadeira o negócio de telhado, é só figura de linguagem. Não tem uns aí que estão amanhã: pai, estou subindo no telhado aqui, eu vou romper. Nós estamos falando do texto bíblico. Aqueles homens olharam para as dificuldades e para as adversidades e fizeram o quê? Decidiram romper. Irmãos, olha o que diz Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha o que diz Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem um espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Olha o que diz Mateus 17:20. Se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui, e ele passará. Romanos 5:1-2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Um grande avivalista chamado Hudson Taylor, ele diz uma frase linda, que ele diz assim: a fé ousada vê o invisível e acredita no inacreditável. A fé ousada vê o invisível e acredita no inacreditável e recebe o impossível. Essa realidade de ver o cuidado de Deus, mas isso fala de uma compaixão pelo outro. Isso fala da disposição de fazer a diferença na vida do outro. Isso fala de aliviar o fardo um do outro. Isso fala da disposição de ser compartilhado. Aquilo que Deus te deu não é só para você. Sabedoria, força, discernimento, tudo que Deus te deu é para o exercício do reino de Deus. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles vão exercendo suas funções com excelência para a glória do Senhor. Eles vão vivendo esse crescimento e esse avanço cada vez mais, vendo o sobrenatural de Deus acontecer. Será que nós temos feito a diferença na vida do outro? Será que existe em nós a disposição do que nós vivemos aqui hoje? Do acolhimento. Quantas das vezes nós ouvimos assim: fulano, glória a Deus. Nós ouvimos fulano perdeu alguém querido da família. Às vezes a gente está até perto dessa pessoa, a gente pode visitar, a gente pode orar, a gente pode estar junto, mas a gente decide não estar. Mas quando a situação acontece comigo e com você, nós fazemos uma análise de quem nos visitou. Quem esteve com você no dia da sua dor? Quem esteve com você no dia da sua perda? Quem foi suporte naquele dia difícil? Quem foi o amigo que te deu a mão naquele dia tão complicado para você? Quem foi aquele que te visitou quando todos ainda não te visitaram? Quem foi aquele que teve disposição de estar com você, mesmo numa realidade tão difícil? Quem foi aquele que está orando, intercedendo e clamando por você? Quem são essas pessoas? Vamos virar o processo agora. Quem eu tenho sido na vida do outro, nos dias mais difíceis? Quantas pessoas podem saber que eu estou disponível num dia complicado para auxiliar, para ajudar, para chorar, para abrir um coração? Eu me lembro num dia que um irmão falou para mim assim, na pandemia. O irmão ligou para mim e falou assim: pastor, eu vi uma foto e o senhor estava no hospital visitando o fulano, e no mesmo dia à tarde o senhor estava na rua ajudando o irmão Reginaldo com um pneu furado. Nem sei se é pneu, era bateria. Pastor, o senhor precisa ter mais cuidado.
E eu disse para ele assim: cara, muito obrigado pelo seu cuidado para comigo. Mas se eu não fosse lá, quem iria? Porque você não foi. Deus nos chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só parte de uma equipe, é ser parte de uma família. É perceber e ser percebido essa realidade de dizer: oh, eu preciso de ajuda, ei, estender a mão, dizer: eu estou passando por uma dificuldade. Não é que todo mundo vai te sustentar, não é que as pessoas vão pagar a sua conta, não é que as pessoas vão fazer isso, não é disso que eu estou falando. Porque as pessoas estão precisando de muito mais auxílio do que pagar uma conta de água, de luz ou de outras coisas. Muitas pessoas estão precisando de auxílio em tantas outras áreas, e às vezes até sabedoria de como gerir a sua vida financeira. Mas não buscam. Aquele homem vai viver o sobrenatural de Deus por causa de Jesus. Mas para chegar a Jesus, ele vai agradecer a Deus por causa de 4 amigos. Pessoas que fizeram a diferença. Quem operou o sobrenatural, quem fez aquele homem andar, quem fez o milagre na vida dele foi Jesus. Mas quem o levou até o milagre foi aqueles homens. Toque em quem está do seu lado e diga assim: quantas vezes você quer que as pessoas te ajudem a viver o milagre? Quantas vezes você fica triste porque outros estão vivendo e você não? Ei, quantas vezes você questiona o Senhor porque o milagre não acontece na sua vida, porque ninguém te ajuda, porque ninguém te auxilia, mas você tem sido um canal do milagre de outros? Ei, como você celebra a conquista dos outros? Celebrar, se alegrar. Se eu sou parte do corpo, então não é a conquista da Maíris, não é a conquista da Vitória, não é a conquista da Vera, não é a conquista da Rosa, não é a conquista do Anderson, não é a conquista do Marcelo, é a conquista do corpo. Então eu celebro, então eu sou parte disso. Porque a nossa confiança, irmãos, está no poder de Deus. Aqueles homens não estavam confiados na força dele. Aqueles homens disseram: não, vamos levar ali que vai dar certo. Não, aqueles homens estavam confiantes que se eles apresentassem aquele paralítico diante do Senhor, Deus operaria o milagre. Eles estão sabendo: é Jesus que está ali, é Jesus o Filho de Deus, é Jesus Todo-Poderoso. Aqueles homens não estão levando para apresentar o paralítico a um homem qualquer, eles sabem do poder de Deus. Você é consciente do poder de Deus? Então se movimenta em direção a esse poder. Confie no poder de Deus. Aqueles homens se esforçam, aqueles homens se dedicam, porque aqueles homens acreditavam no poder maravilhoso de Jesus, num poder que pode mudar a realidade, num poder que é suficiente para transformar a vida daquele homem. Aqueles homens tinham consciência que Jesus podia transformar a história. Essa semana eu e a pastora Tati fomos visitar uma pessoa vivendo uma realidade totalmente difícil, delicada. E essa pessoa disse: pastor, eu desisti. Eu não consigo mais ver Deus agindo na minha vida. E eu disse para ele: você ligou para a pastora? Ele falou: não. Você ligou para mim? Ele falou: não. Quem marcou essa visita? Ele falou: não sei. Eu falei: nós saímos da nossa casa para fazer isso e isso, mas no caminho Deus disse para nós: vai visitar fulano. E eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus me mandou aqui. Ele continua querendo mudar a sua vida e pronto para transformar a sua realidade. Mas você precisa crer no poder sobrenatural dele e se mover nessa direção. E esse homem começou a chorar e a chorar e a chorar.
Eu falei, eu não consigo ver como você está vendo a inoperância. Eu só consigo ver a operacionalidade do reino em sua direção. É a oportunidade de viver o sobrenatural. E oramos, intercedemos, e foi uma tarde abençoada. Mas não estava na nossa agenda, mas estava na agenda de Deus. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade porque não vê uma mudança, porque não vê uma alteração, e estão já colocando, não, mas é mais fácil deixar Deus ou colocar tudo a culpa em Deus do que assumir os meus erros. É necessário tomarmos responsabilidade, confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor e reconhecermos a soberania e o poder de Deus. Olha João capítulo 14, versículo 13. Tudo quanto perdides em meu nome eu farei. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Mateus 19, 26. Para os homens é impossível, todas as coisas são possíveis. Ó, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Moody vai dizer uma frase linda. Ele vai dizer assim, ó: a fé não é acreditar que ele pode, mas a fé é acreditar que ele quer. Que ele pode, eu sei que pode, mas que ele quer fazer, isso fala da vontade dele. Deus quer mudar a minha vida, Deus quer transformar a minha família, Deus quer resgatar os meus, Deus quer mudar essa realidade. Deus está trabalhando mesmo que eu não veja. Por isso que eu não estou vendo, eu não consigo perceber as mudanças, mas eu me alegro no Senhor, eu celebro ao Senhor, eu glorifico ao Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo final desse texto, aqui na Bíblia a mensagem, que após o milagre aquele homem levantou, pegou a sua maca e saiu no meio de todos. A Bíblia vai dizer que os homens, eles coçavam os olhos, que eles não acreditavam, eles estavam dizendo, peraí, deixa eu entender, deixa eu ver direito, deixa eu entender, nós nunca vimos essas maravilhas. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar no Senhor. Essa alegria de celebrar ao Senhor por mais um dia de vida, essa alegria de bendizer ao Senhor pelo cuidado de Deus, essa alegria de poder celebrar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de reconhecer a grandeza de Deus, mesmo em meio aos desafios, às adversidades e às lutas. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado da sua vida, Deus tem manifestado a tua glória cada vez mais, Deus tem zelado de você. Se você está vivo e pode respirar, qual tem sido a sua disposição de adorar a Deus? Olha o apóstolo Paulo em prisões. Eu me alegro no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Aonde está fundamentada a sua alegria? Só quando tudo vai bem? Só quando tudo dá certo? Aonde está fundamentada a nossa vida, a nossa realidade de vida? Irmão, Salmo de número 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Olha para trás e veja o cuidado de Deus. Olha para o tempo presente e veja o cuidado de Deus. Olha e pense, se Deus fez tanta coisa lá atrás, se Deus tem me cuidado até aqui, quantas coisas Deus tem ainda para fazer em nossas vidas. A minha esperança é o Senhor, a minha confiança está no Senhor, a minha fé é fundamentada no Senhor. Eu quero caminhar no Senhor. Essa realidade de viver os sonhos de Deus. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Romanos 15:13, ora o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Essa alegria que inunda o nosso coração. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que aonde há uma angústia, tristeza, murmuração, que sai agora pelo poder do nome de Jesus. Pai de amor, vem derramando alegria, paz, gratidão sobre a vida dos teus filhos, que cada um possa ter visão e percepção do teu zelo, do teu cuidado, da tua graça, e que vivam na tua presença o sobrenatural. Sonhos que estão paralisados, Senhor,
Senhor. Eu profetizo que venham à existência. Há sonhos que às vezes estão amarrados. Eu profetizo que sejam desamarrados pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo que cada um tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Eu profetizo não porque eu creio na minha oração. Eu profetizo não porque eu creio no que eu estou falando. Eu estou profetizando porque eu creio no Deus a quem eu estou clamando. Eu creio no poder dEle, na ação dEle, da soberania dEle. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro 1,8 diz: o qual não havendo visto amais. Lembrai-vos, irmãos, todos os dias do cuidado de Deus, do mover de Deus, da graça de Deus e do sobrenatural de Deus. Todos os dias, para a glória e louvor do nome de Jesus. Quais são os motivos que nós temos para agradecer e bendizer ao nome do Senhor? Quais são os motivos que nós temos para celebrar ao nome de Jesus e exaltar ao Senhor? Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Bem forte. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Chama nessa hora,
me chama para fora, ressuscita-me. Tu és autor da vida e tudo que há em mim. Tu és o Filho de Deus, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Pai, nós precisamos de Ti. Quanto nós precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, toca-nos de uma forma diferente neste dia. Pai, em nome de Jesus, renovando, fortalecendo, direcionando, guiando, nos levando cada vez mais essa unidade contigo, essa fé fortalecida no Senhor, essa ousadia de crer no Deus do impossível, de olhar para a realidade às vezes de caos, ou uma realidade às vezes de paralisia, e dizer: não, Deus não está paralisado, Deus está se movendo, sou eu que preciso me mover na direção de Deus. Quantas vezes, ó Pai, vivemos uma realidade onde tudo ao nosso redor é importante, a família é importante, o trabalho é importante, o passeio é importante, o lazer é importante, tantas coisas, a faculdade é importante, mas às vezes o Teu reino não tem ocupado o lugar primordial no nosso coração. Às vezes a unidade contigo não tem ocupado o lugar primordial no nosso coração. Às vezes, ó Pai, em nome de Jesus, nutrimos da Tua palavra, não tem ocupado um lugar importante no nosso coração. Quantas pessoas levadas pela emoção, levadas pelo sentimento, levado pelo emocional. Deus, nos chame à realidade de uma intimidade contigo e nos desperte, Deus, a sermos cada dia mais renovados pelo Senhor. Pai, eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, uma nova realidade de vida sobre a vida dos Teus filhos, uma realidade de bênção, de prosperidade, de saúde e de paz e de conquista, uma realidade, ó Pai, onde os Teus filhos possam ver o mover do Teu Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, mas, ó Pai, sobre a sua vida de intimidade com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, um ânimo novo sobre a vida dos Teus filhos, um despertamento de fé, na disposição de servir ao Senhor, servindo pessoas, a disposição de fazer a diferença, a disposição de entender que Deus te colocou nessa terra, Deus nos colocou para fazermos a diferença na vida dos outros, a disposição, ó Pai, de ser um canal da Tua bênção, a disposição, ó Pai, de deixar de lado a murmuração, deixar de lado, ó Pai, em nome de Jesus, a reclamação, mas nos posicionar em ver o cuidado, o zelo, a graça e o mover de Deus, e nos posicionar a cada dia. Se despertamos, é porque o Senhor me deu um novo dia, e eu quero viver para o louvor da Tua glória. Eu quero viver em intimidade contigo, eu quero experimentar a Tua presença, eu quero experimentar o sobrenatural, eu quero viver para o louvor da Tua glória. Nos ensina, Deus, a ser profetas sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e em todos os lugares aonde o Senhor nos colocar. Nos ensina, Deus, a crer no mover de um Deus do sobrenatural. Nós nos rendemos diante de Ti e repreendemos toda investida de Satanás, todo o levante das trevas, toda obra que tem trazido inimizade, tristeza, angústia, ó Pai, em nome de Jesus, frieza espiritual. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Derrame sobre nós, Senhor. Nós clamamos a Ti um avivamento de poder, de graça e de unção para o louvor da Tua glória. Que saia de nós todas as desculpas e que habite em nós o desejo de intimidade contigo. Que
Que venhamos olhar para os desafios e ver e saber que nós temos o Deus que nos leva a romper desafios. Que possamos olhar para as dificuldades e saber que Deus nos dá a oportunidade de romper essas dificuldades. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe, e nós temos motivos de sobra para celebrar, para adorar, para bendizer e para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, para a glória e louvor do nome de Jesus. Você pode levantar sua mão bem alto e você pode aplaudir o Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, renova minha vida, me faz um milagre nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja derramada sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê um ânimo novo, uma percepção nova, uma alegria nova de servirmos a Ele com intensidade e graça, para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, nos direcione, nos guie, nos conduza, sempre, sempre e sempre. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que tenhamos uma semana de vitória e de bênção, guardados e dirigidos pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E não saia sem dar 10 abraços aí bem forte, e profetizando uma semana de vitória sobre a vida do seu irmão. Deus abençoe e vai na paz do Senhor em nome de Jesus.